Daremos às pessoas mais velhas o direito de serem pessoas? Eduardo Sá, boa tarde. A pergunta é sua, portanto, porquê? Porquê é que faz esta pergunta? Olá, Judite. Ó, Judite, porque eu acho que aquilo que vou vendo são as pessoas a conversarem com os mais velhos e às vezes com os muito mais velhos, com uma condescendência e com um paternalismo absolutamente fora do lugar, como se eles não percebessem, não fossem sensíveis, não fossem sábios, sobretudo sábios, e portanto esta condescendência a mim incomoda-me imenso, sobretudo porque é um bocadinho estúpida, desculpe, e eu acho que é um desperdício quando se fala com as pessoas mais velhas, nem sequer lhes darmos espaço para as escutarmos. Parece que temos que condescender, parece que temos que de alguma forma falar muito devagarinho porque elas são baralhadas e confusas. Nada disso é assim. E eu acho que é tão agressiva a forma como falamos para elas nestas circunstâncias que não lhes damos a oportunidade de serem pessoas, tratamos-os como se fossem crianças com mais idade, o que a mim me preocupa imenso, porque é uma falta de respeito e é sobretudo uma falta de inteligência, porque desperdiçamos uma aprendizagem sem fim que podemos ter com elas. Hum. Há essa parte, a parte em que objetivamente não damos oportunidade a aprender com as pessoas que têm mais idade e que sabem naturalmente mais do que nós. Sim, sim, mas sabem seguramente, Judite. E é por isso que eu às vezes, quando estou com adolescentes, os espicaço um bocadinho com isso, porque eu acho que eles às vezes não conhecem nem metade da história dos avós. Eu acho que ganhavam se a conhecessem por variedíssimos motivos, acima de tudo, porque é um motivo de orgulho, de admiração. Mas por outro lado, para eles terem a noção da humildade que isso tudo pode representar, ou seja, os avós com a idade deles já tinham feito coisas tão mais significativas em contextos tão mais depauperados que às vezes quando nós conhecemos melhor as histórias das pessoas deixamos de ser tão egocêntricos, às vezes com a ilusão de que somos melhores do que somos e aprendemos a aprender, que é uma coisa que nunca devia afastar-se de nós. Há também novas organizações familiares que fazem com que os avós não estejam tão próximos dos netos, tão próximos da família. Hoje em dia eu acho que isso é um desperdício muito grande, acho que os avós são um património absolutamente precioso, acho que os avós vão consertar nos netos muitas das asneiras que fizeram enquanto pais, acontece com todos os avós, por isso mesmo são um contraditório preciosíssimo para as inseguranças dos pais e, portanto, criam ali um contrapeso e uma oportunidade de crescimento acrescida para todos os netos, mas ainda assim não acho que seja de toda a forma por se estar muito episodicamente com o avô ou com uma avó, ou fazer uma visita de fugida, como às vezes os adolescentes fazem, que se respeita os avós como se deviam respeitar e, portanto, pôr ao entendimento de um adolescente se vai ou não vai visitar o avô, ou se não vai ou não vai estar com a avó, é tão pouco razoável que a determinada altura eu acho muito preocupante e nós não devíamos ser tão omissos a este nível. Essa questão de visitar ou não visitar o avô, só para perceber, o adolescente deveria fazê-lo independentemente da sua vontade. Claro, Uhum. claro que sim. Claro que sim, tomando em consideração aquilo que é fundamental para o avô ou para a avó, porque senão parece que a avó ou o avô estão permanentemente a pedir uma esmola quando no fundo estão ali disponíveis para dar o afeto indispensável e outra vez a sabedoria, os exemplos e todo um conjunto de histórias que nunca são demais aprender. A população está cada vez mais envelhecida, mas a verdade é que também chegamos mais novos a velhos e, portanto, temos mais saúde, em princípio. Essa longevidade dos avós, das pessoas mais idosas, está muitas vezes associada a uma maior solidão, o que é contraditório com a capacidade que as pessoas têm. Que devia ser rigorosamente proibida.
rigorosamente proibida, porque eu acho que é a solidão que mata as pessoas mais velhas, mata-as mais depressa do que qualquer doença que a velhice pode trazer-lhes. Quando olhamos para os números, fui fazer uma pesquisa rápida e estima-se que haja 182 idosos por cada 100 jovens em Portugal. Portanto, em princípio, vamos lá todos chegar. Não há uma parte, enfim, do jovem ou do adulto que pense eu também vou lá chegar e quero ser tratado de outra forma. Não. São muito pequeninos ainda, compreensivelmente, como aliás nós pensámos isso quando tínhamos a idade deles, somos muito pequeninos nessas alturas e achamos que é tudo tão longe, tão longe, tão longe, que com sorte isso nunca nos toca. Às vezes temos muita dificuldade de nos pôr no lugar dos outros e é por isso que às vezes, quando eles têm um contacto mais frequente que os avós, vão ter esta dimensão empática que só se aprende quando os obrigamos a perceber aquilo que está do outro lado, coisa que às vezes eles têm muita dificuldade de imaginar, porque são pequeninos, obviamente. Mas temos recebido até cada vez mais e-mails de ouvintes a perguntar se devem expor os seus filhos mais pequenos à degradação de um avô ou de uma avó. A chamada caiu. Estávamos a concluir esta ideia de que as pessoas idosas também merecem ser tratadas com respeito. Ficamos por aqui hoje no Porque Se Não É Resposta. Voltamos para a semana com mais um tema. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.